Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, é um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso Programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15h30, aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir o programa através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Estamos também, nesse momento, ao vivo, aqui na minha página oficial, Dr. Marcos Fernandes, ao qual já convido você, caro ouvinte, a fazer parte dessa grande família, a entrar, a conhecer a minha página e avaliar os meus conteúdos, a minha agenda, enfim, todos os meus trabalhos. Bom, vários recados. Primeiro, quero te convidar para o dia 13 de agosto, sábado, às 14 horas, aqui na Avenida Paulista, 509, Metrô Brigadeiro, na livraria Martins Fontes, eu estarei lançando, numa alegria danada, o meu mais novo livro, Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, volume 1. Pois bem, esse livro eu escrevi, já lancei, quer dizer, vou lançar oficialmente dia 13, mas quem não puder ir no lançamento e quiser o livro, é só entrar em contato comigo, que eu encaminho através do correio. Esse livro eu escrevi em 90 dias e ele é fruto de todo um trabalho que eu já realizo com a nova medicina germânica idealizada pelo grande médico oncologista alemão, Dr. Hammer, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais tarde. Quem quiser participar dos meus cursos, eu tenho cursos híbridos, são cursos gravados na plataforma Hotmart e também aulas ao vivo, online, através do aplicativo Zoom. Hoje, inclusive, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, quem quiser conhecer o curso de constelação, nós temos uma aula. Quem puder participar, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo que ainda dá tempo. No Hotmart eu tenho cursos de constelação familiar multiespécie, eu tenho um curso incrível, que é um curso exclusivamente de aulas gravadas, chamado Cara de um, Focinho do Outro, que mostra a relação de semelhança entre você e seu animal de estimação, e tem o curso de Medicina Germânica Multiespécie, também híbrido, que compõe-se através de aulas gravadas e aulas online e ao vivo. Então, falei do lançamento do livro, falei dos cursos e agora vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é: o que você não resolve em termos de conflito, o teu animal adoece. E é verdade. Interessante que os animais, eles estão no lugar de filhos, ainda que a gente não os coloque, se colocar é pior, né? E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas de qualquer forma, eles têm uma tendência natural a entrar no lugar de um vazio quântico. E muitas vezes esse vazio dentro do sistema familiar, e quando eu falo sistema familiar, eu estou me referindo a Bert Hellinger, né, idealizador das constelações familiares da visão sistêmica. Quando o animal entra nesse lugar, esse lugar não é dele, não pertence a ele. Então, quando ele entra nesse lugar, ele sai do lugar dele. E toda vez que a gente sai do nosso lugar, nós adoecemos. Isso vale para todos nós. A gente está falando de animais, mas vale para todo mundo. Quando o marido não está no lugar do marido, o sistema sofre do casal. Quando a esposa não está no lugar de esposa, às vezes está no lugar de filha do marido, o sistema sofre. Quando o cachorro não está no lugar de cachorro, está no lugar de algum excluído do sistema ou de algum filho, ou que a pessoa não teve, ou que a pessoa teve e perdeu, ou que a pessoa teve e saiu, casou, foi embora, enfim, ficou um vazio. Toda vez que fica esse vazio, o animal tem uma tendência natural, fisiológica a ocupar. E aí começam os problemas. E é por isso que muitos animais adoecem. Veterinário que sou há 3 décadas, o que eu mais vi nesse tempo foram pessoas trazendo animais no consultório para serem examinados, diagnosticados, tratados e, para surpresa minha e do tutor, a doença não estava no animal e sim no sistema familiar ou às vezes no próprio tutor que havia vivido um conflito
3, 4, 5 semanas atrás e agora manifestando os sintomas no animal ou mesmo na pessoa, conjuntamente ou não. Então, tudo que eu não resolvo como conflito, meu animal adoece. Existe uma terapeuta familiar chamada Laura Gutman. Eu gosto muito dela, ela fala muito sobre maternidade, né? Ela é uma terapeuta familiar. E ela diz que o filho chora o silêncio da mãe. Ou, imagina você num supermercado, você na rua vendo uma criança chorando muito, né? Ali dramaticamente, enfim. Ela diz, nessa hora, não console a criança, vá consolar a mãe. Porque a questão da criança ali, em tenra idade, muito ligada à mãe ainda, traz uma questão muito mais da mãe do que da criança. Fazendo uma projeção para o que a Laura Gutman fala das crianças e colocando o animal, é exatamente isso que acontece. O animal, ele vai ele vai absorver tuas questões e ele vai dar, muitas vezes, vazão às questões que não são deles e que são suas. Suas quem? Do dono. Ou de alguém da família ao qual o animal tem uma ligação muito íntima, muito estreita. Por que o animal desenvolve uma ligação com alguém da família e não desenvolve com o outro? Não sei. Isso acontece. A gente não tem como explicar. É a mesma coisa dizer assim, puxa, aquela pessoa eu acho tão legal, né? Já aquele outro eu não acho tão legal. Aí você fala, por quê? Eu não sei. Acho que o santo não bateu. Sabe aquela coisa? São ligações que a gente não explica porque elas estão a nível de inconsciente. Inconsciente, a gente não tem acesso tão simples assim. Então a gente não sabe por que a gente gosta mais de um ou do que a gente não gosta do outro. Os animais são assim também. Eles se ligam a alguém, né? O animal, ele chega na casa sendo atraído normalmente por uma pessoa do sistema, né? Então eu sempre brinco, aqui está a família, no universo, aqui está o cachorro. Em algum momento, por uma forte lei da atração, que cientificamente a gente chama lei da ressonância mórfica, eles se encontram, né? Por isso, as semelhanças entre um e outro, infelizmente até com relação às doenças. Então, voltando, toda vez que eu tenho um conflito e não resolvo, toda vez que eu tenho um conflito e eu não dou conta de resolver, eu não consigo resolver, ou eu nem sei que aquilo é um conflito, tem isso também, quem está ao meu redor adoece. Mas quem está ao meu redor, tipo minha esposa, minha filha de 30 anos vai adoecer? Não. Adoecerão na casa os mais sensíveis. Se na casa tiver, por exemplo, crianças, enquanto mais tenra idade elas forem, mais elas adoecerão, porque mais elas somatizarão conflitos que não são dela e são de alguém que ela ama muito, como um pai, como uma mãe. Fora a criança, quem adoece também com muita facilidade, a gente tem percebido? Os animais. Mas por que os animais também adoecem, assim como as crianças? Talvez porque tenham menos mecanismos de defesa. Nós temos mecanismos de defesa. Outro dia eu atendi um cliente que o cachorro adoeceu 3 semanas depois que ele foi demitido do trabalho. E ele ficou muito mal, esse cliente, porque ele trabalhava na empresa há coisa de 25, 30 anos, era um funcionário que não faltava, exímio, trabalhador, etc. E ele recebeu uma demissão, né, de uma forma muito agressiva, muito desumana, né, para alguém, para um ser humano que, inclusive, independente do tempo que trabalhasse na empresa, né, 30 anos é mais ainda a indignação. E ele se sentiu muito autodesvalorizado. O que aconteceu? O cachorro começou a ter problema de coluna, né? A autodesvalorização sempre adoece o nosso sistema locomotor. Ossos, músculos, articulações, tendões, ligamentos, né? Além de outros órgãos também, mas basicamente são esses. E aí, esse animal adoeceu, chegou ruim da coluna lá no consultório com uma dor articular, uma dor em coluna torácica muito grande. Enfim, aí alguém pode perguntar, mas o tutor que era a pessoa que o animal tinha ligação, sentiu uma autodesvalorização muito grande? Com certeza. Mas ele adoeceu disso? Não.
Pelo menos até aquele momento, não. Quem adoeceu? O cachorro. O cachorro ou qualquer outro animal, ele não tem mecanismos de defesa. Por exemplo, esse senhor que adoeceu, foi demitido nessa condição, e foi o motivo da sua demissão, e foi o motivo do adoecimento do animal, provavelmente, depois do impacto da demissão, talvez ele tenha pensado, puxa, quer saber? Eu já estava cansado dessa empresa. Ou, agora eu vou receber um bom dinheiro, eu vou abrir meu próprio negócio, que era o meu grande sonho. Pronto. Um conflito que poderia trazer grandes danos para essa pessoa, esse senhor, o que ele fez? Ele ressignificou. O que é ressignificar? É olhar com um novo olhar a tudo que lhe acontece. Então, quando ele olha de forma diferente, ele fala, não, peraí, eu estou olhando aqui a minha demissão de uma forma muito negativa. De repente, agora que eu vou passar a viver, ou eu posso buscar um outro emprego, eu já estava cansado, já estava me sentindo mal, o chefe era muito chato, pegava muito no meu pé. Isso são mecanismos de defesa. E o animal tem isso? Não. O animal recebe o impacto direto da notícia, né, das questões emocionais que a pessoa tem, ao qual ela se liga, e aí vem a doença. É dessa forma que eu trato os meus pacientes. Às vezes as pessoas falam assim, Marcos, você faz tanta coisa, eu tenho dificuldade de entender o que você faz. Eu digo, é simples, eu não sou veterinário mais, exclusivamente. Eu não sou um terapeuta mais, exclusivamente. Eu sou um terapeuta familiar. Ou seja, você me traz um problema, no caso, a doença do animal, e eu vou olhar para a doença do animal dentro de um contexto familiar. Eu não vou olhar a doença exclusivamente individualizada naquele paciente com aquele sintoma, eu vou tratar só ele. Não, isso não existe, né? No meu olhar não existe, né? Ninguém adoece sozinho e ninguém pode se curar sozinho também. A gente adoece dentro de um contexto familiar. Por quê? Nós estamos todos ligados a uma situação chamada inconsciente familiar. Inconsciente familiar é um conceito desenvolvido por um grande médico, psiquiatra e psicanalista húngaro chamado Leopold Szongy. Esse Szongy, ele criou, né, ele veio depois de Freud, depois de Carl Jung, e ele desenvolveu esse conceito. Ele pegou o conceito de Freud de inconsciente, né, pegou o conceito de Jung de inconsciente coletivo, e ele falou, não, peraí, tem um inconsciente que se manifesta nas famílias. Olha que interessante. E é esse inconsciente que o terapeuta familiar trabalha. No caso, o meu trabalho especificamente é terapia familiar multiespécie. Por que multiespécie? Família multiespécie é aquela família formada por indivíduos de espécies diferentes. Ah, mas lá em casa é só eu, minha esposa, meu filho. Ah, tem um gato. Pronto. Família multiespécie. Tem duas espécies aí. A espécie humana e a espécie felina. Se relacionando de uma forma que a gente até então não sabia. Eu não sabia disso. Fui estudar e descobri que, de fato, há um inconsciente que se manifesta e que liga todos esses elementos, todos esses membros familiares. Né? Aí alguém pode falar assim, mas quem está ligado é a sua família humana. Não, não é. Eu também pensava que era, mas não é. Quem está ligado é todo mundo que convive ali sob aquele teto. Ou às vezes mesmo o animal acaba honrando, assim como um filho honra um ancestral que nunca conheceu, nunca viu. Mas, através de um campo chamado campo morfogenético de Rupert Sheldrake, o animal ele entra em contato com essa situação que é do ancestral humano, do antepassado humano, e muitas vezes adoece. Então, esse é o meu trabalho. E é isso que eu chamo a atenção de você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Se você tem um animal e ele apresenta uma doença, né, especialmente se é uma doença crônica, incurável, se é um animal que vive com problema de saúde, né? Sabe aquela história? Congela, para e pensa. Por que esse animal tem essa doença? Que, diga-se de passagem, na maioria dos casos, tem a ver com as minhas questões ou com as questões da minha família. Por quê? Né? E quando a gente para e pensa, a gente olha de forma diferente. Mas não é olhar, porque a gente está no automático, a gente está parecendo um robozinho.
A gente come, não sente o gosto da comida, sente o odor, mas não sente o cheiro. A gente está muito fast, muito rápido, porque o mundo está muito assim. E a gente está nesse caminho também de rapidez. Quando a gente para e fala, peraí, o que está acontecendo aqui em casa? Bom, o cachorro vive com esse problema. De quem ele está pegando essa questão? Esse problema é um problema que eu tenho, que eu trago do meu pai, que eu trago da minha família. Por que na minha família tem essa questão? Para onde eu devo olhar? Quem que é o excluído dessa família que quer ser visto e manifesta esse desejo através do aparecimento de um sinal, de um sintoma de uma doença, né? Falando agora do conceito, né, de pertencimento, da lei de pertencimento de Bert Hellinger, de Stefan Hausner, um grande médico homeopata, que tem esse olhar sistêmico e que diz na sua literatura, nos seus livros, que todas as doenças são, o que está por trás de cada doença ou de cada sintoma é um excluído do sistema que quer ser visto. Gente, quando a gente começa a olhar para isso, o nosso entendimento para a doença é assim, meu Deus, agora eu vejo essa situação. E citando o Dr. Hammer, pai da medicina germânica, é sempre assim, a doença é uma forma de fazer com que a gente continue vivo. Porque se a gente não adoecesse, nós não aguentaríamos os conflitos biológicos que nós vivemos muitas vezes. Então, a manifestação da doença, especialmente a doença física, ela é uma cura, né, para a nossa questão. Quando a gente vê a doença com esse novo olhar, tudo muda. Primeiro que você sai do lugar de vítima, que é o lugar que muitas vezes mais a gente gosta de ficar. Ó dia, ó céu, ó, né? Tô doente de novo, ó, meu cachorro doente de novo. Caramba, o que ele quer te dizer com essa doença? Para e pensa. Melhor, para e sente. E é exatamente esse o meu trabalho. No consultório, eu chamo a atenção das pessoas justamente para essa observação. Puxa vida, seu cachorro... Né, eu tenho animais, eu tenho clientes lá no consultório, eu tenho um cliente que está no quarto cachorro que tem câncer de mama, na quarta cadela que tem câncer de mama. A primeira teve, faleceu, a segunda teve, faleceu, a terceira teve, faleceu, a quarta está com tumor, né, ainda não faleceu. E eu pergunto para ele, por que você não olha para isso? O que acontece? O que representa? E quando a pessoa fala, não, eu quero entender melhor essa situação, ótimo. Existem as constelações familiares, que a gente pode olhar de uma forma sistêmica. A gente pode olhar essa situação através da medicina germânica. O que representa o nódulo na mama, segundo o Dr. Hammer, segundo a medicina germânica? É um conflito de preocupação com o filho? É um conflito de separação, né, do seu marido? Enfim, quando a gente para e pensa, a doença ela muda completamente a sua forma de agir. E isso acaba reverberando na sua evolução natural. Então, uma doença que iria caminhar muitas vezes de uma forma muito desfavorável para o paciente, acaba, opa, peraí, vou caminhar de um outro jeito. Por quê? Porque eu estou sendo visto, porque eu estou sendo olhado, tá? Então, todas as vezes que a gente não resolve os nossos conflitos, alguém adoece. Esse alguém é alguém mais sensível do sistema. Quem são os mais sensíveis? Crianças e animais. A partir do momento que a gente tem essa consciência, todos os conflitos que a gente vive, o ideal é que a gente não adoecesse, né? Pelo menos não adoecesse de quadros graves. Não é verdade? A gente pode ter vivido uma certa contrariedade e depois, 5, 6 dias depois, feito um pequeno resfriado e está tudo bem, está tudo certo. O que a gente não pode fazer é uma pneumonia que pode nos levar à morte. O que a gente não pode fazer é um tumor que pode nos levar à morte, né? Então, olhar com esse olhar. Se você tiver interesse nesse assunto, como eu disse no início do programa, todos os meus cursos hoje estão na plataforma Hotmart. São híbridos. O aluno assiste às aulas quantas vezes ele quiser, né? É ilimitado de vezes. E, no entanto, eu faço aulas ao vivo, online.
onde o aluno pode tirar todas as dúvidas que ele está tendo nas aulas gravadas, além do que ele pode trazer os casos dele. Muitos alunos são veterinários, são terapeutas, então são muito bem-vindos os casos deles para que a gente estude, inclusive, isso acrescenta para todo mundo. E o curso também, quando é feito presencial, aulas presenciais, ele é ao vivo. E é um tratamento para o aluno. Então, o aluno vai colocar suas questões, vai colocar seus problemas de saúde. E a gente vai poder olhar segundo a visão sistêmica e segundo a visão da medicina germânica. Fora isso, se você comprar o curso, o aluno ainda tem 60 dias de mentoria. O que é isso? Eu coloco o aluno dentro de um grupo do WhatsApp, onde tem os demais alunos do curso, onde ali o aluno pode tirar dúvida qualquer dia, a qualquer hora. O aluno está estudando, sábado, 3 da tarde, aparece uma dúvida. Ele joga a dúvida no grupo, em algumas horas eu tiro a dúvida do aluno, às vezes imediatamente, se eu estou online, né? Às vezes eu não estou, porque eu estou atendendo, estou em viagem, não consigo responder all the time, mas o quanto antes eu respondo. Inclusive, muitos alunos, por serem terapeutas e psicanalistas, terapeutas animais, eles muitas vezes estão atendendo um animal ali, ó, naquele momento. Surge uma baita de uma dúvida. Eles saem da sala de atendimento, chama lá no WhatsApp, fala: professor, estou com um caso assim e tal, me ajuda. Aí eu já percebo e procuro dar uma boa solução para a situação quanto antes, porque ele está ali com uma dificuldade. Então o curso são aulas gravadas, aulas ao vivo, grupo de mentoria. Dentro das áreas medicina germânica, eu tenho um curso específico, curso básico de medicina germânica multiespécie. De constelação, curso básico de constelação familiar multiespécie. E tem o curso cara de um focinho do outro, que eu indico para todas as pessoas que têm animais. Que aí vocês vão entender por que ele pega as nossas questões, os nossos conflitos, o que é identificação, por que ele se espelha na gente, enfim. Pessoal, o recado era esse. Nós estamos aqui no Instagram, na página oficial do Dr. Marcos Fernandes. Se você não está na página, entra, porque aqui você acompanha toda a minha agenda. Cursos, palestras, eventos, lançamento de livros, enfim. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem meu site www.drmarcosfernandes.com.br. Eu estou todas as segundas-feiras, às 15h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Sábado estarei aqui no programa Mundial e Você com a jornalista Samira Chahine, falando sobre o lançamento do meu livro Medicina Germânica Multiespécie. Então, pessoal, é isso. Prestem atenção na doença, prestem atenção no sintoma, tanto que você tem quanto que o seu animal tem. E olhe como uma forma em que você vai, a partir daí, despertar teu médico interno, que é o que dizia o Dr. Hammer, né? Não menosprezando nenhum profissional de forma alguma, muito pelo contrário, mas é muito importante a gente despertar o autoconhecimento, né? Se conhecer, saber como você funciona, esse é o caminho do autotratamento, da autocura. Tá bom? Pessoal, oficial Dr. Marcos Fernandes e www.drmarcosfernandes.com.br. Lançamento do livro, 13 de agosto, Medicina Germânica Multiespécie. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.